Agora vamos estudar a nomenclatura dos alcenos. Fique muito tranquilo, porque se você já aprendeu a nomenclatura dos alcanos, a novidade que nós vamos ter agora nos alcenos é que a dupla ligação, a insaturação, tem prioridade sobre uma ramificação. Então, sobre os grupos metila, etila. Então, na regra dos menores números, entre dar o menor número a um grupo metil, etil, isopropil, etc., ou dar o menor número a uma insaturação, e aí já podemos até generalizar, seja ela uma dupla ou uma tripla, a insaturação tem prioridade em relação aos grupos que são metil, etil, isopropil. Depois, quando for no próximo módulo, nós vamos ver que a função orgânica tem ainda mais prioridade sobre a insaturação. Então, no álcool, nós vamos, se tiver um álcool insaturado, que a insaturação esteja lá pelo meio da cadeia e a hidroxila na ponta da cadeia, você vai procurar numerar essa cadeia de forma que o grupo funcional, que no caso é a hidroxila, tenha o menor número. Então, como regra, o grupo funcional tem maior prioridade do que a insaturação, e a insaturação tem maior prioridade do que a ramificação, seja essa ramificação um grupo metil, etil, isopropil, etc. Ok? Beleza. Então, dado esse conceito aí inicial, feita essa consideração inicial, vamos começar a ver aqui. E aí nós vamos estudar não só os alcenos, mas já também os cicloalcenos, ok? Os alcenos cíclicos, que são os cicloalcenos. Então, nessa parte, vamos estudar os alcenos e os cicloalcenos, que a nomenclatura é praticamente a mesma. Então, nós temos aqui alguns alcenos, com o nome IUPAC e o nome comum, o eteno, que é o menor dos alcenos, cujo nome comum é o etileno, nome usual, muito utilizado. É importante conhecer o etileno como nome usual, porque ele é muito frequentemente utilizado. Aqui nós temos o propeno, não precisa localizar a dupla no propeno, porque se a dupla viesse desse lado esquerdo, ela continuaria pertencendo ao carbono 1, que você passaria a numerar da esquerda e não da direita. Então não precisa numerar nem o eteno para localizar a dupla, nem o propeno. E ali alguns alcenos cíclicos que são os cicloalcenos. Temos o ciclopenteno, o ciclohexeno, também ali não precisa numerar, porque a dupla vai estar entre os carbonos 1 e 2. Aqui a dupla está entre os carbonos 1 e 2, aqui a dupla está entre os carbonos 1 e 2, e ali também a dupla está entre os carbonos 1 e 2, já que a insaturação deve receber o menor número possível, não precisa ser localizada em nenhum desses compostos aí. A nomenclatura sistemática e o PAC de alcenos é obtida substituindo-se a terminação ano do alcano correspondente por eno do alceno. Então foi isso que mudou. Et, 2 carbonos. En é a dupla. O é um hidrocarboneto. Prop, 3 carbonos. En do alceno. O é o hidrocarboneto. E no ciclo alceno, você apenas acrescenta o prefixo ciclo ao nome do alceno correspondente. Ciclopenteno. Ciclohexeno. Aqui eu não coloquei o hífen, começando pela letra P. Ali eu coloquei o hífen, começando pela letra H. Ok? Mas vamos agora ver para alcenos mais complexos. A cadeia principal é a cadeia contínua mais longa que contém o grupo funcional, que neste caso é a ligação dupla carbono-carbono. Então, qual é a cadeia principal? É a maior cadeia possível, desde que a dupla esteja presente. Se tiver uma cadeia maior, você deixando a dupla de fora, você não vai escolher essa cadeia. Obrigatoriamente, na cadeia principal, a dupla tem que estar presente, ok? E a dupla ligação deverá receber o menor número possível. Então, nós temos aí o 1-buteno, a dupla está entre os carbonos 1 e 2, ou, pela nova nomenclatura, but-1-eno. 1-buteno ou but-1-eno. Ali nós temos o 2-buteno, a dupla está entre os carbonos 2 e 3, você sempre usa o menor número, ou but-2-eno. Ali nós temos o 2-hexeno ou hex-2-eno. Veja bem, a maior cadeia seria essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você conseguiria 8 carbonos, mas você deixaria a dupla de fora, então não pode. Obrigatoriamente tem que incluir a dupla. Então a cadeia principal é essa daí. Isso aqui é o propil ligado no carbono 2. Então, 2-propil, localize a ramificação, mas localize a dupla.
1-hexeno, ou então 2-propil-hex-1-eno, pela nomenclatura mais recente. A maior cadeia contínua poderia ter 8 carbonos, mas o grupo funcional tem que estar presente, portanto, isso aí é um hexeno, ok? Segunda regrinha, a cadeia é numerada de forma que dê o menor número possível ao sufixo do grupo funcional, que no caso é a dupla ligação. Então, nós temos aí a cadeia principal, com 5 carbonos. Eu vou numerar de onde, Alexandre? Da direita, para que o metil fique com o número 2, ou para que a dupla fique com o número 2? Para que a dupla fique com o número 2. Então, o nome desse composto, 4-metil, 2-penteno, ou então 4-metil-pente-2-eno. Aqui, a cadeia principal, dá para ficar com 7 carbonos, incluindo a dupla ligação. O metil está no carbono 3 e a dupla também no carbono 3. 3-metil, 3-hepteno, então 3-metil-hept-3-eno. Ok? Tanto pela nomenclatura anterior como pela nomenclatura de 2004, nós temos aí, facilmente você passa de uma para outra. Né? São 2 nomes muito tranquilos. Aqui, a rigor, esse composto nem era para estar aqui no módulo de hidrocarbonetos, porque isso aqui não é mais um hidrocarboneto, já é um éter. Né? Mas é só para lhe mostrar, isso já é um éter, né? Vamos estudar função por função, todas as funções oxigenadas, todas as funções nitrogenadas, todas as funções com enxofre, e assim vai. Todas as funções com haletos orgânicos, com halogênios. Então isso aqui é um éter. Nós vamos ver que no éter você tem que escolher a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? Aqui é só para lhe mostrar que a cadeia principal tem que ser a que contém a dupla. A cadeia principal aqui tem 5 carbonos, ali só tem 4, mas é aquela que vai ser a cadeia principal. Isso aqui é um grupo com oxigênio. Se não tivesse o oxigênio, seria o 1, 2, 3, 4, 5, seria o pentil. Quando tem oxigênio, é o pentox, metox, etox, isopropox, isobutox, tercbutox. Você vai aprender isso. Então, o pentox está no carbono 4. Então, é o 4-pentox, 1-buteno. 4-pentox, but-1-eno. Então, estou lhe mostrando que, apesar de não ser o momento da gente se aprofundar em compostos que têm outras funções, de vez em quando eu vou colocar para lhe mostrar que nós já estamos aprendendo esses compostos. Com hidrocarbonetos, a gente aprende os fundamentos para a nomenclatura de todas as outras funções orgânicas. No éter, a gente escolhe a cadeia principal, que tem que ter a dupla. Numera de forma que a dupla ficasse com o menor número, porque isso é um grupo qualquer, chamado pentox. Então, 4-pentox, 1-buteno, ou 4-pentox, but-1-eno. Se uma cadeia possui mais de um substituinte, eles são citados em ordem alfabética, nada disso é novidade para você. Os prefixos de, tri, sec, terc devem ser ignorados na ordem alfabética, mas isonel ciclo não são ignorados, você considera na ordem alfabética. Então aqui nós temos a forma esqueleto, 8 carbonos, contendo a dupla ligação. Na posição 3 nós temos o metil, na posição 6 nós temos também o metil. 3,6 de metil, 3-octeno, localiza a dupla, ou então 3,6 de metil, oct-3-eno. Ali, a cadeia principal contém 7 carbonos. Aqui nós temos, detalhe importante, hein? Um álcool tem prioridade sobre a insaturação. Um aldeído, a carbonila de um aldeído ou de uma cetona, tem prioridade sobre a insaturação. Mas os halogênios, apesar de ser uma função orgânica, os haletos orgânicos, eles são considerados como ramificações quaisquer. Importantíssimo isso, hein? Valeria até aquela observação de destaque, né? Os halogênios, eles são considerados como ramificações quaisquer, como metil, etil, isopropil. Então, falando popularmente, os halogênios não têm moral aqui na química orgânica, né? Para ter prioridade sobre a insaturação. Então, você não vai começar a numerar da esquerda para dar menor número ao bromo. Você vai começar da direita para dar maior número à insaturação. Agora, se aqui fosse um álcool, aqui fosse uma hidroxila, você começaria a numerar da esquerda para dar o menor número ao grupo OH. Então, o halogênio é considerado uma ramificação qualquer. Então, localize esses halogênios, a dupla ligação, em ordem alfabética, 5-bromo, 4-cloro, 1-hepteno, ou então 5-bromo, 4-cloro, hept-1-eno, ok? Beleza? Esse último hífen
pode ser omitido, né? De preferência, pode ser omitido. Eu apenas coloquei aqui o hífen, que eu posso fazer isso, apesar de não ser o mais recomendado, para que fique claro aqui essa diferença entre o último e o heption-eno que eu estou dando nome pela nova regra. Mas esse hífen pode ser omitido aqui. Quando o nome tinha um hepteno, ele já tinha que colocar o hífen obrigatoriamente, né? Porque entre o cloro e o hepteno tinha o número 1. Mas agora, como o número 1 está vindo antes do eno, imediatamente antes da localização da dupla, esse hífen pode ser omitido. Ok? Regra número 4. Se o mesmo número para a ligação dupla do alceno for obtido em ambas as direções, se empatar em relação à dupla, o nome correto é o que contém o menor número para o substituinte. 1, 2, 3, 4. A dupla está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. A dupla está no carbono 4. Então, se empatou a dupla, quem desempata é o substituinte. Eu vou começar a numerar da direita, porque aí o metil vai ficar com carbono 2. Se eu começar da esquerda, o metil vai ficar com o carbono 4. Então, vai ficar 2, 5, dimetil, 4 octeno. Ou então, 2, 5 dimetil, aí ó, tirei o hífen, oct, 4-eno. Ok? Não estaria correto 4, 7 dimetil, 4 octeno, porque aí o metil ficaria no carbono 4 e 2 é menor do que 4, é o primeiro ponto de diferença, ok? Ali a dupla está exatamente no meio, mas eu vou começar a numerar da esquerda para que o bromo fique com carbono 2. Se eu começar da direita, o metil vai ficar com carbono 3. Então, 2 bromo, 4 metil, 3 hexeno, ou então 2 bromo, 4 metil, hex3-enos, nesse caso, hex3-eno, nesse caso o hífen é obrigatório, porque começa com H, 2 é menor do que 3, então esse é o nome correto.